Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Gálatas, capítulo 2. Lembrar que esta carta recorda-nos e confronta-nos com a facilidade que nós temos de nos desviarmos para os extremos, tanto para o legalismo como para a hipocrisia. E nós vimos isso já nas semanas anteriores. É fácil, como crentes, como pessoas que creem em Deus, que acreditam que Deus existe, mas cairmos nestes erros comuns das pessoas religiosas. Por um lado, nós pensamos que fazendo coisas boas, nós ganhamos o favor de Deus, nós conquistamos a nossa salvação, o direito de entrar no reino dos céus. Isso é o legalismo. E é um problema grave nos nossos dias, ao longo dos séculos tem sido grave, foi nos dias da igreja primitiva do apóstolo Paulo. E por outro lado, nós afirmamos ter o evangelho da graça, dizemos que entendemos o que Jesus fez na cruz e a dádiva, acreditamos no amor de Deus, na sua misericórdia, mas muitas vezes vivemos como o resto do mundo e assim nós somos hipócritas, nós cedemos à pressão, nós procuramos agradar às pessoas mais do que a Deus. E é preciso evitar estes dois erros. E por isso nós precisamos da palavra. Nós precisamos de perceber Cristo, de ouvir a autoridade de Jesus. Precisamos que Deus nos mostre o Senhor Jesus Cristo, a sua sabedoria. Precisamos do seu pastoreio, da sua correção. Nós precisamos de Cristo e por isso nós cantamos e nós oramos e pedimos, mostra Cristo. Nós precisamos da palavra dele e por isso nós vamos ler a palavra que o Espírito dele inspirou, conduziu Paulo a escrever. A partir do versículo 15 até ao final do capítulo, Gálatas 2, versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esta porção da Tua Palavra que acabamos de ler, porque a temos, porque ela é uma expressão de uma crença correta que leva a um comportamento correto e é isso que nós almejamos, é isso que nós queremos, é isso que pedimos, que nos continues a ensinar para sermos crentes que Te honram, também com a conduta, em nome de Jesus. Amém. Este versículo 15 que nós acabamos de ler, esta pergunta ou esta afirmação de Paulo, naquela sequência da conversa, do confronto a Pedro, falando com Pedro, ele está a responder a Pedro, discordou da atitude dele, da reação dele, mesmo crendo no Evangelho da graça, na liberdade de poder comer comida diferente, de sentar à mesa com gente diferente da sua etnia, ele agiu de forma contrária à verdade do Evangelho. E é nessa sequência que Paulo diz a Pedro, nós judeus, eu e tu, nós
Os da parte de Tiago, os de Jerusalém, nós, os judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Nós somos judeus. E os judeus sabiam que eram um povo especial. Na verdade, os judeus sabem, ainda hoje, que são um povo especial. E a Bíblia diz porque é que eles são um povo especial. Um dos textos que nós já vimos, lemos, meditamos há um tempo atrás, foi Romanos capítulo 3. É um versículo muito importante, ou versículos muito importantes para percebermos porque que os judeus são um povo especial. A pergunta que Paulo faz na defesa do Evangelho é: que vantagem há em ser judeu? Qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? E ele diz muita sobre todos os aspectos. A verdadeira circuncisão, a do coração. O verdadeiro judeu, aquele que o é espiritualmente. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Essa é a razão que torna os judeus um povo especial. Eles receberam uma revelação de Deus, uma revelação direta, concreta. Deus falou com os judeus. Foi Deus que os instruiu, foi Deus que ensinou acerca da circuncisão e da valorização de ser um filho de Abraão, um filho da fé, filho de Deus. Mas há outras duas passagens que estão aí assinaladas que mostram também a importância, porque que os judeus eram um povo especial. 2 Samuel capítulo 7, na oração que Davi faz, ele pergunta assim ao Senhor: quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? E o versículo 24 diz: estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Porquê que Israel é um povo especial? Porquê que os judeus são especiais? Porque o Deus deles é o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que se revelou, que deu oráculos, foram escolhidos, eles tornaram-se especiais porque Deus os escolheu. O Senhor fez deles seu povo. Mas nós vimos também, estudamos Deuteronômio e este capítulo 4, que menciona a importância das leis, dos ensinos. No versículo 4, Deuteronômio 4:4, falando para o remanescente fiel, para aqueles judeus que creram, mesmo no meio daquela geração incrédula e desobediente, infiel, alguns permaneceram fiéis. E Deus diz, através de Moisés ao seu povo: vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, quando ouvirem os estatutos, os oráculos, os mandamentos, o ensino de Deus, a sabedoria de Deus, a sua justiça, eles vão dizer assim: os outros povos que olharem para os judeus vão dizer assim: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Que outro povo na terra, que outra nação há que tenha um Deus tão sábio, preceitos tão dignos, tão honrados, tão inteligentes? Por isso, Paulo diz: nós judeus por natureza. Havia razões para se alegrar em ser judeu. Havia vantagens em nascer judeu. O contacto com a lei do Senhor, o contacto com a sua vontade revelada, o seu coração exposto, a sua proteção, o seu cuidado, através do ensino, através dos profetas. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Como assim não pecadores? Será que os judeus realmente achavam que não eram pecadores? O que Paulo quer dizer aqui é que, num certo sentido, naquele sentido visível, manifesto, terreno, a religião judaica, a cultura judaica, o judaísmo preservou, protegeu,
porque orientou, prescreveu um estilo de vida santo para os judeus. Eles receberam mandamentos bons, santos, justos, puros. E de certa forma, então eles aprenderam a santidade, aprenderam a justiça, a obediência. Ao longo da história, Deus foi se revelando aos judeus. O que Paulo reconhece aqui é que o judaísmo, a cultura judaica, a fé judaica restringiu os judeus de se entregarem à prostituição, à imoralidade, à idolatria. Os gentios aqui são chamados de pecadores, como eram assim também conhecidos pelos judeus, porque eles viviam sem lei, sem restrições. Eles não tinham recebido a mesma revelação, os mandamentos, as proibições, não havia restrições. E quando não há restrições, há liberdade para fazer o que apetece. E nós sabemos o que os nossos apetites fazem em nós e para onde nos levam. Os deuses dos gentios eram e são, continuam a ser abomináveis e imorais. Os seus templos estão cheios de prostituição, de imoralidade sexual. A religião dos gentios é algo nojento, é imoral. E os judeus sabem que não são assim. A fé judaica, a religião judaica não é assim. Por isso Paulo podia dizer, nós não somos assim. Não somos como os gentios, como os pecadores gentios. Nós somos judeus por natureza. Essa é a nossa natureza, sermos santos, separados dentro dessa perversão, dessa abominação, dessa miséria que está à nossa volta. Nós somos judeus por natureza, protegidos, restringidos pela lei de Deus. Nós sabemos o que é viver debaixo da lei. Nós não vivemos como pecadores sem Deus, sem ensino, sem proteção, sem cuidado. Nós sabemos o que é viver corretamente e a lei restringe-nos, a lei constrange-nos e nós tentamos amar a Deus. Nós tentamos guardar os seus mandamentos. Nós, judeus, por natureza, nós jejuamos, nós oramos, nós damos esmolas. Nós somos judeus. Nós somos judeus. E há aqui como que uma conclusão que nós temos vantagens. Nós somos diferentes dos gentios. Uma outra versão, traduz este versículo 15 assim, desta forma. Tu e eu, portanto Paulo está a falar com Pedro e diz, tu e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios. Os gentios é que são os pecadores. Eles não sabem como agradar a Deus. Eles não sabem como se santificar, como andar retamente diante de Deus. Esta é a consciência do judeu. Mas ao prestar atenção ao restante do texto, percebemos o que é que Paulo e os judeus aprenderam, os judeus crentes, verdadeiramente crentes. O que é que nós aprendemos ao viver debaixo da lei? Ao termos contacto com a lei de Deus, o que é que nós aprendemos? Versículo 6, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei. Foi isso que nós aprendemos. Nós já estivemos lá, nós já passamos por essa fase, nós, judeus crentes, judeus cristãos, eu e tu, Pedro, nós já estivemos lá, achando que tínhamos essa vantagem toda em conhecer a lei e procurar agradar a Deus pelas obras da lei. Nós já estivemos lá. Nós já fizemos o que Romanos 10, versículo 3 diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Nós tínhamos este espírito. Nós queríamos agradar a Deus com a nossa força, do nosso jeito, fazendo as obras para conquistar a bênção de Deus, a salvação, entrar no reino, fazer parte do povo de Deus. Nós tentamos estabelecer a nossa justiça, a nossa própria justiça. Nós tentamos fazer o nosso próprio caminho para Deus. Mas nós aprendemos, nós descobrimos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Não é a circuncisão do corpo. Não é guardar o sábado, não é guardar os dias, não são as dietas. Nós aprendemos isso, que nós não somos justificados pelas obras da lei. As obras são apenas algo exterior e Jesus chamou a atenção para esse facto quando no Sermão do Monte ele diz, tu não matas,
mas odeias pessoas, por isso tu és um assassino no teu coração. Tu não cometes adultério, mas cobiças, portanto tu és um fornicador, tu és um adúltero no teu coração. É isso que Jesus diz, porque Ele olha para além da aparência. Nós sabemos que a lei não pode mudar o coração, que Paulo reconhece como judeu crente, judeu cristão. Tudo o que a lei faz ou fez foi levar os crentes judeus, os verdadeiros crentes, os eleitos, os chamados pelo Senhor, a reconhecerem que estavam condenados à morte. Sabemos que tentar viver pela lei com a nossa força é inútil. Nós não vamos nos conseguir salvar. E foi isso que os judeus entenderam, é isso que Paulo está a dizer aqui. É por isso que nós nos voltamos para Cristo, é por isso que nós somos cristãos, seguidores de Jesus, porque o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Isto é um judeu a falar. Paulo, judeu, dizer a Pedro, eu e tu, nós somos judeus, mas a salvação, a justificação é apenas mediante a fé em Cristo Jesus. Nós também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não são as obras que salvam, não são as obras que justificam. Não é o comportamento exterior, não é a disciplina, não é o ritualismo. Então Paulo faz aqui uma declaração importantíssima sobre esta doutrina, a doutrina da justificação. Aqui ele explica a visão do verdadeiro evangelho sobre a fé e a lei. Paulo revela aqui a centralidade e a importância desta doutrina na vida cristã, a justificação pela fé. Um dos reformadores disse o seguinte acerca deste artigo da Declaração de Fé Cristã. Se isto for perdido, este conceito, este entendimento do que é justificação pela fé, se isto for perdido, toda a verdadeira doutrina, toda a verdade doutrinária está perdida. E a igreja está perdida. Quem não entende o que é justificação, quem não entende esta doutrina, está perdido. Disse esse reformador, alguém que foi usado por Deus para trazer o povo de novo para as Escrituras, para a fé em Cristo, a fé verdadeira. E num comentário a esta passagem, um pregador, daqueles que nós admiramos, que continuamos a ouvir, o nome dele é John MacArthur, continua a pregar fielmente as Escrituras, a ensinar e escrever. E ele a comentar esta passagem e esta doutrina, especialmente esta doutrina, a justificação, ele usa uma ilustração. Como é que nós podemos entender a doutrina da justificação? E ele tenta apresentar aqui através de uma linguagem contrastante. Linguagem de tribunal. Se alguém que estiver num tribunal ouvir esta expressão, estás condenado, é algo fácil de entender, até é comum. Está condenado, é fácil de entender o que isto significa. Mas o oposto de alguém estar condenado é ouvir dizer, estás justificado. És justo. Justificação é o oposto da condenação. A condenação diz que és culpado, a justificação diz que não és culpado. A condenação diz que és mau, a justificação diz que és bom. Portanto, é um termo jurídico, é algo do tribunal, da justiça. Condenar alguém é declará-lo culpado. Justificar alguém é declará-lo inocente. Essa é a doutrina da justificação. E na Bíblia, a justificação é o ato livre e gracioso de Deus, pelo qual Ele declara um pecador inocente, perdoando esse pecador, estendendo-lhe a destra da comunhão, tendo um relacionamento com Ele como de pai e filho. E este é, portanto, o fundamento da verdadeira religião, da verdadeira fé, do cristianismo. O fundamento do Evangelho é a justificação. Na cruz, Jesus morreu por causa da nossa transgressão, porque nós transgredimos a lei.
Ele pagou a pena pelas nossas violações da lei. Ele pagou a pena na íntegra, totalmente. Levou os nossos pecados no seu próprio corpo na cruz. Ele tornou-se pecado por nós e tudo isso faz parte desse entendimento do que é ser salvo, do que é ser justificado. Tudo o que é necessário para que sejamos justificados é reconhecer o nosso pecado, é reconhecer a nossa incapacidade de agradar a Deus, de fazer a vontade dEle, a nossa impotência. É necessário nós nos arrependermos da nossa justiça própria e colocar toda a nossa confiança em Jesus, na obra que Ele fez. É assim que somos salvos, quando confiamos em Cristo, quando reconhecemos que foi Ele que fez, é Ele que dá a salvação, é Ele que justifica, é Ele que dá o veredito final, é Ele que nos permite estar nele, escondidos nele, para que sejamos vistos como Ele é visto pelo juiz de toda a terra. Então sim, é mediante a fé em Cristo Jesus que nós temos crido, diz Paulo. Nós somos justificados apenas pela fé em Cristo. E ter fé é um ato de profundo compromisso, não apenas concordar que Jesus viveu e morreu, mas a ideia de correr para Ele como o refúgio. Ele é o nosso refúgio, é nele que nós nos escondemos do perigo, da condenação. Quando nós corremos para Cristo como o nosso refúgio, nós abraçamos aquele que satisfez plenamente a lei de Deus. Ele cumpriu a lei, Ele fez tudo o que era preciso fazer de forma perfeita. Aquele que suportou a pena por todos os nossos pecados num ato judicial de Deus. Porque os nossos pecados foram pagos em Cristo, então Deus declara-nos justos. Isso só é possível por meio da fé, porque nós cremos em Cristo, nós identificamos-nos com Ele, nós confiamos nele, nós lançamos-nos para Ele, para que Ele nos abrace, para que Ele nos proteja, nos refugie. É assim que somos salvos. Um judeu famoso, em João capítulo 3, Nicodemos, a Bíblia diz que era um dos principais dos judeus. Um fariseu, um líder, um estudioso, uma das figuras mais destacadas no judaísmo. E é essa expressão que João usa para apresentar Nicodemos, um dos principais, logo no início, no capítulo 3 do Evangelho de João. Alguém da elite de Jerusalém, portanto, um legalista ao extremo. Ele foi ter com Jesus, no meio de todo o seu legalismo, com uma pergunta no seu coração honesta. Como é que eu entro no reino dos céus? O que é que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Então, vamos pensar juntos. Está aqui um judeu que guardava a lei, portanto era um dos principais dos judeus, um defensor da lei. Ele guardava o tanto quanto é humanamente possível guardar, por isso ele era um dos principais, uma referência, mas ele sabia que estava fora do reino. Ele não estava no reino. E ele afirma isso, na pergunta que ele afirma, o que é que eu faço para entrar no reino? Um judeu, um dos principais, alguém que conhecia a lei, que seguia a lei, mas ele reconhece, eu estou fora do reino. Eu tenho feito obras, eu tenho guardado a religião judaica. Eu sou judeu por natureza. Os oráculos de Deus foram-me confiados. Eu fui circuncidado, mas eu estou fora do reino. O que é que eu faço para entrar no reino? E este é o ponto em que chegaram os crentes judeus, os verdadeiros judeus, os verdadeiros crentes. Eles perceberam que guardar a lei era algo inútil. E Jesus não diz a Nicodemos, olha, são aqui mais algumas coisas que tu tens que fazer, mas o que ele diz é, tu tens que nascer de novo. Isso é algo impossível para um ser humano. Ele não podia fazer nenhuma obra para nascer de novo. E por isso a confusão dele, a dúvida dele, a surpresa dele. O que Jesus lhe diz é que toda a tua vida, Nicodemos, toda a tua vida de obras acumuladas não tem qualquer valor para a tua entrada no reino. Estás a caminho do inferno, tanto quanto um ateu, humanista, naturalista e imoral, qualquer gentio, sem Deus. Portanto, tu tens que começar tudo de novo.
As obras não têm qualquer valor para a salvação. Queres entrar no reino? Tens que nascer do alto e tu não podes fazer isso. É Deus que o faz, Deus tem que fazer tudo o que o pecador pode fazer, tudo o que nós podemos fazer. É clamar a Deus para que nos dê vida, é colocar a nossa fé em Cristo. Se ouvimos a pregação do Evangelho, a explicação do que é justificação, a narração, a narrativa da obra de Cristo na cruz, se Deus nos dá a graça de termos vida para ouvir, ouvidos para entender, o entendimento do que Jesus fez, para que possamos depositar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus, aí há salvação. É sim mediante a fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. Versículo 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? O que é que isto significa? Cristo ministro do pecado. Porque o argumento daqueles judeus, dos judaizantes, aqueles que estavam a convencer, a tentar convencer os gentios a viver como judeus, a voltar a guardar a lei, a pressionar os apóstolos. Pedro sentiu-se pressionado neste episódio para viver como um judaizante, como um legalista, como alguém que estava a guardar a lei para entrar no reino, para ser salvo. E o argumento destes homens, dos judaizantes, é este: se tu apenas te baseias na tua fé em Jesus, então tu não estás salvo. Tu precisas voltar a guardar a lei, precisas ser circuncidado, tu precisas de conhecer a lei que Deus deu a Moisés e aos judeus. E é neste contexto então que Paulo pergunta: se enquanto nós buscamos ser justificados em Cristo, acabamos por ser encontrados pecadores, então Cristo é um ministro do pecado. Se os judaizantes estão certos, ou seja, se Cristo nos preparou para o pecado, porque Ele declara que a salvação é através da fé somente nele, Ele está-nos a induzir ao pecado. Porque se é verdade que nós precisamos de guardar a lei, e Jesus diz que nos está a libertar da lei, Ele está-nos a fazer errar, quer dizer que é Ele que nos está a conduzir, é Ele que nos está a ensinar, Ele é um ministro do pecado nesse sentido, que nos está a afastar da lei. Esse é o argumento dos judaizantes. E se eles estão certos, afirmando que é preciso ao procurar a justificação pela fé somente em Cristo, sem as obras da lei, se nós estamos a fazer isso, falta-nos alguma coisa, falta-nos conhecer a vontade de Deus através de Moisés, as práticas judaicas, as cerimónias. Logo, nós não estamos a guardar a lei, então isso é culpa de Cristo. Foi Ele que nos ensinou, foi Ele que nos libertou da lei, portanto Ele está a fazer-nos pecar. Este é o argumento de Paulo aqui. Este é o desdobramento do ensino dos legalistas, dos judaizantes. Se foi com Cristo que aprendestes isto, então é Ele o culpado de vocês estarem a falhar, a pecar. Se o Evangelho nos liberta da lei e a lei é necessária para a salvação, então Cristo faz-nos errar, fazendo de nós pecadores. Será então Cristo o ministro do pecado? E a resposta de Paulo é certo que não, é claro que não. Isso é um absurdo, não pode ser assim, não é isso. Esse não é o Evangelho. Cristo não é promotor do pecado, os judaizantes é que são aqueles que estão a promover o pecado, o orgulho, a arrogância, a autossuficiência. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Cristo não é o transgressor ao nos libertar. O transgressor é aquele que nos quer levar outra vez para a lei, ao reconstruir o que outrora foi destruído pelo Evangelho da graça. A graça veio destruir esse peso da lei, essa acusação da lei. É por isso que é graça, é por isso que é libertação, é por isso que é salvação. Em vez de cometer pecado ao abandonar a lei pela graça, o legalista torna-se pecador ao retornar à lei que abandonou. Está assim a reconstruir esse sistema legalista da religião própria, da justiça própria, que permanece na humanidade, no coração de todos nós, essa inclinação, essa tendência de querer ter valor
de buscar ter mérito, de conquistar a salvação com esforço próprio. Nós não definimos a nossa vida com base numa relação com a lei. Nós, se entendemos bem o Evangelho da Graça, entendemos a mensagem de Jesus, nós definimos a nossa vida com base na nossa relação com Jesus. Por isso, Paulo diz no versículo 19, eu morri para a lei. É isso que o cristão afirma. Na salvação, no momento em que eu criei em Cristo, em que me foi dada a graça de ouvir o que Cristo fez e que eu criei, eu morri para a lei. Eu não tenho mais ligação com a lei. Eu não tenho mais ligação com a circuncisão, com sábados, com dietas, com dias de festa e luas novas. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Essa já não é mais a minha identidade. A minha identidade é Cristo. Eu morri para essas coisas, como nós lemos aqui em Gálatas 2, versículo 19. Isso não significa que eu viva uma vida desobediente, muito pelo contrário, eu tenho um novo mestre, um novo Senhor, que é Cristo, e eu obedeço a Cristo por amor, e eu não obedeço à lei por medo. Eu obedeço a Cristo por gratidão, e não à lei por escravidão. Paulo diz, eu vivo no amor pelo Salvador que me amou, que se entregou por mim, eu vivo em plena confiança nele, dessa confiança nasce a obediência amorosa. Eu quero obedecer, porque eu amo o meu Senhor. Eu quero que Ele me marque, eu quero a marca dEle, eu quero ficar na casa dEle, eu não quero que Ele me despeça, eu não quero que Ele me abandone, eu quero ficar com Ele. Eu quero a marca dEle. Ele comprou-me e eu não quero me afastar dEle. Logo, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Na cruz, Jesus foi castigado por todos os pecados de todas as pessoas que, ao longo da história, têm depositado a sua fé, a sua confiança, porque creram nele, acreditaram que Jesus é o Salvador. Quando ele foi crucificado, ele passou na cruz, mas cada um dos crentes estava lá com ele, identificado com ele. Quando ele foi crucificado, eu fui crucificado com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. E é isso que é o símbolo do batismo. Romanos 6 explica esta obra de Jesus e o que acontece na vida do crente, do verdadeiro judeu, o judeu espiritual, o verdadeiro crente, o circuncidado do coração. Batizado na sua morte, isto é, imerso, mergulhado na morte de Jesus, na sua ressurreição, andando em novidade de vida. Essa é a vida do cristão, do verdadeiro crente, é pôr a confiança em Jesus. E porque confio nele, procuro agradar o Senhor, procuro amá-lo, honrá-lo, adorá-lo, com hinos, com cânticos, com expressões de louvor, com obediência, com fidelidade. E isso traduz-se na verdadeira obediência à lei de Deus, não externa, não cerimonial, mas espiritual, interna. Essa é a verdadeira vida cristã, é algo interior, interno, é espiritual, que obviamente se expressa exteriormente, mas não é a essência, não são as obras da lei, não são as obras externas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Versículo 20, este destaque. E estas palavras são a definição mais clara e mais simples do que é ser um cristão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não és tu, é Cristo em ti. Tu tornas-te um com Jesus. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Espiritualmente torna-se um. Quando Deus vê Jesus, Ele vê o crente escondido em Cristo, oculto em Cristo, identificado com Cristo. Estamos em Cristo, e não são poucas as vezes em que vemos esta expressão aqui nestes versículos, em Cristo, versículo 16, 2 vezes em Cristo,
em Cristo, versículo 17, em Cristo, várias vezes em Cristo, mas também Cristo em nós, versículo 20, é Cristo em nós. E a ideia é que não fica-se sem saber onde começa um e termina o outro. A vida cristã é a mente de Cristo, é o desejo de Cristo, a fundir-se, a confundir-se com o desejo do crente, o verdadeiro crente que confia nele, que se identifica com ele, que tem o Espírito dele. Não vivemos pela lei, a nossa união não é com a lei, não é com esses preceitos exteriores, nós vivemos pelo amor, vivemos pela fé naquele que nos amou, que se entregou por nós, vivemos por Cristo, para Cristo. Eu vivo, mas não mais eu. Este é um eu transformado, em vez daquele pecador depravado, a tentar ganhar a aceitação de Deus pelas obras. Agora eu sou um santo, eu sou aceito, amado com Cristo a viver em mim, a viver a sua vida através de mim. Eu sou obediente, porque Ele é obediente. É a vida dEle, é a obediência dEle. Por isso Deus pode dizer que eu sou justo, que eu sou bom, que eu sou obediente, porque na verdade é Cristo que é, e Ele está em mim. Eu estou nele e é Cristo em mim, é Cristo em nós. Versículo 21. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se nós acrescentarmos obras, então a graça já não é graça. Se a salvação vem pelas obras, então Cristo morreu sem haver necessidade. A lei diz, faz. A graça diz, está feito, está consumado. Este foi o que Cristo disse. Este foi o clamor, o grito do nosso Senhor na cruz. Está feito, está consumado. Mas a lei diz, faz. Faz para merecer, faz para conquistar, faz para ser salvo, faz para entrar no reino. Mas o que Jesus disse, e esta é a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, esta é a verdade do Evangelho, está feito, está consumado. Foi Jesus que fez. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. E este é o refrão do hino dos salvos. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça nós somos salvos. Mediante a fé, isto não é dom, isto não é por nós, não é das obras, é dom de Deus. Este é o nosso refrão, é isso que nós repetimos e precisamos repetir. Fomos agraciados. Deus é bom, Ele foi bom conosco e nós estamos gratos. E estes são, portanto, os pilares da fé cristã. A graça de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como a nossa fé nele. É mediante a fé que há salvação. Fé em Jesus, reconhecendo a graça de Deus. Se alguém insiste na ideia de que pode ganhar a sua salvação pelos seus próprios esforços, está a tentar anular a graça de Deus. A salvação apenas pela fé e a eficácia completa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a evidência da graça de Deus. O que Jesus fez, entender o que Jesus fez, meditar no que Jesus fez, nos identificarmos com Cristo. E por isso Paulo resistiu, ele precisou resistir àquele erro de Pedro, àquela influência dos judaizantes, dos legalistas. Ele precisou resistir à hipocrisia. Paulo opôs-se a essa ideia de anular a graça de Deus. Então foi desta forma que Paulo defendeu a verdade do Evangelho. Deus espera que nós também, como crentes, agora, hoje, nestes dias, lutemos por essa fé, pela fé evangélica, pelo Evangelho, que defendamos a verdade do Evangelho. Deus espera que as igrejas hoje também defendam o verdadeiro Evangelho. Essa é a expectativa que Deus tem para nós como igreja. A verdade do Evangelho tem que ser defendida, como Paulo a defendeu. Nós não sabemos como é que Pedro reagiu a esta confrontação. O texto de Gálatas não conta, mas nós temos textos que foram escritos depois de Gálatas. Tanto em Atos, mas principalmente nas cartas, as cartas que Pedro escreveu. A forma como ele reagiu à repreensão de Paulo mostra que ele admitiu o seu pecado, que ele foi restaurado à comunhão da igreja,
abandonou a sua hipocrisia. Até porque as duas cartas, 1ª e 2ª de Pedro, não há lá nenhum sinal de desvio do verdadeiro Evangelho, do Evangelho da graça. Todos os capítulos da 1ª carta de Pedro fazem uma menção à graça, à genuína graça de Deus. Todos os capítulos, Pedro menciona a genuína, a verdadeira graça de Deus. Pedro tem o cuidado de salientar que ele e Paulo estavam de acordo, ele concordava, ele reconhecia que havia coisas difíceis de entender nos escritos de Paulo, mas na 2ª carta, no capítulo 3, versículo 15, ele chama aos escritos de Paulo Escritura, dá o mesmo peso do escrito de Moisés e dos profetas. É palavra de Deus o que Paulo escreveu. Portanto, o relacionamento entre eles não ficou afetado por esta resistência, esta oposição, este conflito, esta repreensão. Nós vemos pela história da igreja que eles defendiam o mesmo Evangelho. Houve uma fraqueza, houve uma falha, houve um pecado na ação, na atitude de Pedro, sim. Mas nós sabemos que a reação de Pedro foi boa. Quando ele foi desafiado a viver de acordo com... Quando ele foi tentado, naquela ocasião, é verdade que ele teve medo, ele fracassou, ele teve medo dos homens, da reação dos homens, houve fracasso. E nessa mesma ocasião, quando Paulo foi desafiado a viver de acordo com o verdadeiro Evangelho, e porque a verdade do Evangelho estava a ser atacada, ele demonstrou coragem e defendeu o Evangelho. E é uma pergunta importante para nós hoje é: qual é a nossa resposta? Qual é a nossa reação a este tipo de ataque à verdade do Evangelho? Como é que nós vamos reagir? Como Pedro reagiu? Com medo e fracassando? Ou vamos fazer como Paulo fez? E vamos resistir. E vamos defender e vamos mostrar coragem, mesmo que estejamos diante de um líder. O irmão Warren Wiersbe, ele faz algumas perguntas relacionadas com esta passagem, especialmente com esta questão da graça de Deus, do verdadeiro Evangelho. E a primeira pergunta que este irmão nos convida a fazer a nós mesmos é: será que eu realmente fui salvo pela graça de Deus? Essa é uma pergunta que todos nós realmente precisamos responder a nós mesmos. Será que eu fui realmente salvo? Eu fui salva pela graça de Deus? Será que eu realmente entendi e eu criei em Jesus, na sua graça? Estarei eu a tentar misturar a lei e a graça? Será que eu estou a regozijar-me com o facto de ter a justificação pela fé em Cristo? Eu estou alegre, isto basta-me? Será que eu me regozijo por ter sido identificado e até confundido com Cristo, escondido nele? Estou a andar na liberdade da graça? Estou disposto a defender a verdade do Evangelho? Estou eu a proceder corretamente segundo a verdade do Evangelho? Porque a verdade do Evangelho diz: não mais eu, mas sim Cristo em mim.